Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. Dando sequência à nossa série Edital Total para o concurso do Banco do Brasil. Então, está gostando das nossas aulas? Não deixe de dar um like e também compartilhar. Hoje, o nosso episódio é sobre crase. Vocês conseguem visualizar. Você já sabe, crase é muito fácil, você já sabe, conhece algumas dicas. Só substituir a palavra feminina por uma masculina. Se der ao, tem crase. Mas não é só por aí. Há algumas regras, há o uso facultativo da crase, por exemplo. Eu não me referi à minha casa. Tem crase ou não tem crase? É facultativa ou não? Eu não me referi a toda a sociedade. Será que tem crase ou não? Usa crase antes de pronome indefinido? Quais são os pronomes indefinidos? Então é muito interessante você compreender. Eu sempre falo, crase é muito fácil, você não pode errar questão sobre esse assunto. Por isso é importante você resolver algumas questões. Se tiver algumas dúvidas, deixe aqui também nos comentários que vou interagir por lá com você. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Primeira questão, escriturário do Banco do Brasil, questão de nível médio. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo da crase, que nada mais é do que a crase. A crase é obrigatória quando? Então é interessante você se lembrar. Falou que a crase é obrigatória, lembre-se dos casos facultativos. Vamos colocar aqui. É facultativo o uso da crase. Quando que as bancas mais cobram depois da palavra até e principalmente antes dos pronomes possessivos. Nossa, minha, nossas, minhas. Então, isso aqui é o uso da crase facultativo. Você pode usar e pode não usar, sua também. Mas aqui pede em qual delas é obrigatório o uso da crase. Vamos ver. Os pais inseguros na sua tarefa de educar não percebem que falta limites e superproteção. Não percebem que falta de limites e superproteção comprometem a formação. Gente, se tem um verbo aí, você já vai falar assim, ó, antes de verbo não posso usar crase. Mas se o verbo vier antes da palavra que deveria estar usando crase depois dela, que deveria ou não usar, o que você fará? Identifique a transitividade verbal da palavra, do verbo. Eles comprometeram o quê? A formação dos filhos. Se é um verbo transitivo direto, depois de verbo transitivo direto, você não usa crase. Mas eu poderia substituir por uma masculina? Sim. Eles comprometeram o ato de formar. Deu o, não tem crase. Se der ao, aí você vai usar crase, certo? Então, aqui não é obrigatório, então descartei. A indisciplina nas salas de aulas aumentou a partir, gente, as bancas colocam, porque tem muita gente que não sabe que eu não uso crase antes de verbo. A palavra a partir aqui não tem crase, embora você veja algumas vezes por aí. A atenção e a motivação são condições que levam a pessoa a pensar. E você vai falar assim, olha, outro dia eu vi que levar exigia crase. O verbo em determinada frase, oração, ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto, por exemplo. Ou melhor, ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, ou um verbo transitivo indireto. Aqui vem logo depois, eles levam quem? A pessoa. A pessoa que é o quê? Objeto direto. Então, o verbo levar aqui ele é verbo transitivo direto. Se eu tenho um objeto direto, é aquele que não vem acompanhado por preposição. Então, aqui não pode ter crase. Agora, se eu disser, o estudo leva à glória. E agora? Tem crase ou não tem? Se leva a algum lugar, a alguma coisa. Então, leva a mais o a de glória, aí vai dar a com acento indicativo de crase. O estudo leva à glória. Agora, onde está isso daqui? Olha aqui, que leva alguém a alguma coisa, a fazer algo. Leva a pessoa a pensar. Esse a pensar aqui, aqui sim, olha a preposição aqui.
E você já sabe, para usar crase, o termo anterior tem que pedir a preposição, como o verbo leva aqui acima. Então, neste caso aqui, não terá crase. As famílias e as escolas encontram-se na atualidade jovens, palavra masculina, você não usa crase. Mesmo que fosse aqui, vamos colocar aqui as meninas, frente a meninas, se eu tenho a crase aqui no singular e a palavra seguinte está no plural, mesmo sendo feminina, você não usa crase, ok? Então, não poderia. Então, a letra E tem que ser a correta. Por quê? As escolas chegaram. Se chega, chega a algum lugar ou a alguma coisa. Mas o A de a etapa, aí deu crase. Por isso, o que eu quero chamar a atenção aqui? Regência do verbo chegar. Chegar é um verbo transitivo indireto. Quem chega, chega a alguma coisa. Então, chega a etapa. Então, aqui, obrigatoriamente, tem de ter a crase. O acento indicativo da crase é obrigatório aqui. Tem de ter. Então, por isso que a letra E está correta. Está gostando da aula? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal também. Aqui você vai ter o edital completo. Vou estudar com você todos os assuntos para o concurso do Banco do Brasil. Em qual das alterações feitas em ainda fiel à boa técnica, o emprego da crase não está? Circule aqui, senão você vem aqui e fala, mas aqui a crase está correta. Puf, marcou a letra A e onde você foi parar? Fora do Banco do Brasil. Você vai continuar na fila, porque você não vai passar, porque errou a questão sobre crase, que é um assunto extremamente fácil. Então, ainda fiel. Quem é fiel, aí você vai falar assim, mas quem é fiel aqui. Aqui não está perguntando se a crase está correta, aqui falou o quê? Em qual das alterações feitas nesta frase, ou seja, aqui ela está correta. E a alteração não vai estar de acordo com a norma padrão, ou seja, estará errado. Por que tem crase aqui? Porque se você é fiel a alguém ou a alguma coisa. Ele é fiel à esposa, tem crase. Por quê? O adjetivo aqui, esse nome, ele pede a preposição a mais o a de esposa. Fiel à esposa, fiel ao marido. Ainda fiel. Se é fiel, você já sabe. Vamos colocar o a, vamos colocar o a, vamos colocar o a aqui, que já vai ficar mais fácil. Vai exigir. Fiel tem de ter a preposição a. Quando aparece aquela, vai ter crase? Sim, porque senão eu falaria fiel a aquela, não. Eu venho aqui e coloco crase. Crase não é a junção dos dois as, olha aqui. Então, fiel a aquela, aqui está correto. E lá tem que ser uma que não está. Fiel a toda. E agora? Nós utilizaríamos a crase aqui, fiel ao... Eu falaria fiel ao todo técnico ou fiel a toda técnica? Eu falaria fiel a toda técnica. Vou simplificar aqui. Aqui eu tenho um pronome indefinido. As bancas adoram colocar os pronomes indefinidos. Toda, certa, alguma, qualquer, que as bancas cobram muito também. Então, fique atento. Você precisa saber identificar um pronome indefinido. Então, neste caso aqui, não vou usar a crase. Por quê? Porque eu não uso crase antes de pronome indefinido. Então, a letra B que está correta, porque do jeito que escreveu aqui está errado. Ainda fiel à sua técnica, e agora ele é fiel a, eu poderia falar assim, a sua, sim. Porque aqui eu tenho, que já falei com vocês no início da aula, eu tenho um pronome, vamos colocar aqui, o pronome possessivo, aquele pronome que indica posse, meu, sua, minha, nossa. Então, a crase antes dos pronomes possessivos, ela é facultativa. Crase antes de pronomes possessivos, ela é facultativa. Você pode usar e pode não usar. Então, usou, não está errado. Não usou, não está errado. Ainda fiel, se é fiel, é alguma coisa, mas o ad é a velha. Então, aí deu crase. Então, neste caso está correto. Se é fiel, do mesmo jeito, fiel a alguma coisa, mas o ad é a técnica. Então, aqui também tem de ter crase. Então, o correto é a técnica. Então, a única que ficou errada aqui é a letra B. Show de bola, essa daqui. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, onde a crase é obrigatória. A falta de transporte coletivo traz problemas para as pessoas. Eles trazem, melhor, a falta traz problemas para quem?
para as pessoas. Será que é obrigatório usar crase? Não, olha o para que já é preposição. Então, não vou ter duas preposições. Então, depois das preposições aqui, eu não vou usar crase, exceto a né? Por quê? O que é crase? É a junção da preposição a mais o artigo feminino a. Esse a aqui é preposição. Aí você já tem uma outra preposição, que você vai usar mais outra preposição, aí não vai dar certo. Para as pessoas, não. Então, aqui do jeito que fez, está correto. E pediu para marcar o quê? Onde o acento de crase é obrigatório. Em qual dessas alternativas aqui terá de usar a crase? Na letra A não terá. O primeiro é, gente, verbo. Vai fazer na sua prova para o Banco do Brasil, terá sim questão sobre crase, aí você vai lá e observa o quê? Se tem um verbo aqui, você não usa crase. Se tiver uma palavra masculina, também não apareceu. Vamos ver aqui, ó, a ser ocupados, verbo de novo, aí você já descarta, não pode usar crase. O automóvel acabou por se confirmar como a forma. Eu falaria como ao ato de formar? Não, é como o. Aí você já sabe. Se tem crase, se o, aí você não usa crase. Se der ao, você usa crase. Agora, nesse caso aqui, tem algum termo, é muito importante você compreender. Para você usar crase, tem que ter o termo anterior que exija a preposição a. Vamos ver aqui, ó. O que é adequado é adequado. Essa roupa é adequada à situação atual. Se é adequado a alguma coisa, vai pedir a preposição a. Mas o a de as necessidades, aí você vai colocar as necessidades. Então, a letra E está correta. Para você usar crase, você sabe, o termo anterior tem de exigir a preposição a. E aqui não tem nenhum termo que exige a preposição a. Então, letra C está errada. A correta é a A. É a E. Assim como nas locuções a vapor e a bordo do texto, também não há acento indicativo de crase, onde não haverá acento de indicativo de crase nas passagens abaixo. Então, eu falo o vapor ou a vapor. Aqui, isso aqui é uma palavra masculina. Aqui também é uma palavra masculina. Então, eu não uso crase antes de palavra masculina. Eu sempre falo, se você usar crase antes de palavras masculinas, você vai andar a pé e comprar a prazo, porque você não vai passar no concurso. Então, prazo masculina, uma palavra masculina e pé também masculino. Você não vai, e se você colocar, você vai comprar à vista. Aí sim, aqui já é uma locução. Então, você observa que essa palavra é uma locução feminina. Então, vamos lá. Angua baiana. Onde, o que pede aqui no texto? Também não há acento indicativo de crase. Angu a baiana. É o mesmo caso aqui. Está subentendida a palavra moda. Vou pedir que pare o vídeo e resolva. B, C, D ou E. Resolveu? Acertou ou não? Gente, nem vou pestanejar mais. O guincho, palavra masculina, eu uso crase antes palavra masculina? Não, olha aqui. Em qual das letras aqui não há acento indicativo de crase? Guincho, palavra masculina, eu não uso. Ou seja, angu a baiana, você já ouviu falar em tutu a mineira? Tutu a mineira tem crase porque está subentendida a palavra moda. Então seria angu a moda mineira, angu a moda baiana, tutu a moda mineira. Peixe à moda da casa, olha aqui. Então, aqui já tem, certo? Então, aqui tem que ter. Obras à frente, também, olha aqui, outra locução feminina. Tem que usar crase. À frente, à vista, à toa, à tona. Veio à tona, tem crase. Certo? Ele estava à toa. Aí também. Bem-vindo à Bahia. Tem de ter crase? Gente, aqui é bem simples, ó. Se pede o de, aí você fala assim, ó, vim de, aí você fala crase para quê? Vamos simplificar aqui. Bem-vindo à Bahia. Eu falo, fui à Bahia. Vamos começar aqui. Fui à Bahia. Tem crase ou não tem crase? Aí você vai se lembrar. De repente não está tão habituado com as aulas do mestre Mário aqui, que eu já deixo sempre essas dicas, aí você fala, eu vim de Bahia ou da Bahia? Vim da Bahia. Se deu da, crase a.
Simples assim. Então, tem crase, tem crase. Eu vim da Bahia, tem crase. Se deu de, crase para quê? Vim de, vamos falar aqui, eu fui a Brasília. Tem crase ou não? Fui a Brasília. Gostaria de saber se tem crase. Então, eu falaria o quê? Vim da Brasília ou vim de Brasília? Vim de. Então, vim de crase para quê? Não tem crase. Vim da crase a. Simples assim. Deu da, na hora que você fala vim, tem crase. Deu de, não tem crase. Então, a única que não poderia usar crase é a letra C. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, gente, a Sesgran-Rio, ela cobra muito desse jeito. Ela põe aqui ó, o A para ver se é obrigatório. Então, você tem que saber. Primeira coisa, eu falo um pouco ou a pouco. Aqui eu vou falar a palavra masculina. Mas não, mestre, outro dia eu vi na aula que antes de palavras repetidas, eu não uso crase, mesmo que ela seja feminina. Você ouviu isso? Então você está coberto de razão. Então aqui à frente, antes de palavras repetidas, eu não uso crase. Agravando, eu acabei de falar com vocês, ele agrava o quê? A poluição. Verbo transitivo direto vai pedir um objeto direto. Com verbo transitivo direto você não usa crase. A poluição luminosa causa a saúde agora. Ela causa o quê? Não sei, vamos deixar aqui. Longo é palavra masculina, não é isso? O mundo da iluminação não foi mais o mesmo depois da invenção da lâmpada elétrica. Logo depois da invenção da iluminação a gás. Eu falo a gás no sentido de iluminar, do petróleo mesmo, né? Eu falo é o gás, não é isso? Se é o gás, então é uma palavra masculina. Seria o mesmo caso de andar a pé. Então, não posso. Vamos pôr acento aqui, não. Monossílabo tônico terminado em A. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Pá, pé, pó. Então, já descartei, porque aqui não pode ter crase, porque aqui é uma palavra masculina. Então, letra C, né? Eu acabei de falar aqui, ó, ele está agravando a poluição. A poluição luminosa ela causa o quê? Aí você vai falar assim, mestre, mas você acabou de falar que se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não uso crase. Então, essa daqui também está errada? Não, essa daqui está certa. Por quê? Releia a frase. Eu vou falar primeiro, né? Releia a frase, compreenda aqui e pare o vídeo, reflita e vamos ver se você consegue compreender o porquê dela estar certa. Vamos ver? A poluição luminosa, ela causa o quê? Ela causa a saúde ou ela causa... Vamos separar isso aqui. Vamos compreender a frase, o examinador aqui foi mais capcioso. Ela causa o quê? Objeto direto, efeitos negativos. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O complemento do VTD é efeitos negativos. Então, a saúde aqui vai ser um objeto indireto. Se é objeto indireto, ele precisa de vir acompanhado por preposição. Então, aqui seria causa a saúde. Então, aqui deu o quê? Com acento indicativo de crase. Por quê? Quem causa a poluição luminosa, ela causa alguma coisa a algo. Ela causa alguma coisa, você viu que não tem preposição, tem um objeto direto, a algo. Olha o A aqui. Então, aqui vai ter que ter crase. Por quê? Porque ela está causando efeitos negativos à saúde. Então, ela causa algo a alguma coisa. Se é objeto direto, ele vem precedido de preposição. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Foi o que eu falei. Se eu falar assim, ó, a Covid-19 causa sequelas. Vamos colocar aqui, causa sequelas. E neste caso, a Covid causa o quê? Vamos colocar aqui, ó, causa, vou pôr só, sequela. Aí vai ter crase ou não? Ela causa o quê? Verbo transitivo direto. A sequela tal. Vou colocar aqui. Aí você consegue compreender que, neste caso, ele é verbo transitivo direto. Mas aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Então, muita atenção a essa questão que eu achei bem interessante. Mas dá para acertar também.